Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre o tema da foto de capa, que seria hoje, no caso, fazer uma reflexão sobre o desapego emocional, né? Isso porque eu acredito que isso é uma ferramenta extremamente importante para os dias de hoje, na medida em que nós somos seres emocionais, né? O tempo inteiro as emoções estão moldando quem a gente é, o tempo inteiro a gente está sendo, vamos dizer assim, tomando decisões em função daquilo que foi perpetrado, né? dentro da nossa existência, né? Desde quando a gente era criança, em formação e quiçá, talvez até antes disso, né? E enfim, por uma série de fatores, questões emocionais definiram a nossa personalidade, né, hoje em dia. Então, a ideia desse vídeo de hoje é fazer uma reflexão sobre essas questões emocionais, né, mas não necessariamente falando especificamente de problemas ou situações que cada um pode ter vivido durante sua vida, mas de uma coisa mais abrangente, genérica e ao mesmo tempo mais específica, que seria esse desapego emocional, né? Quando a gente fala de desapego, talvez a gente fique pensando que desapegar é não dar nenhum interesse, sabe? É desprezar, e que não é exatamente a mesma coisa, né? São coisas completamente diferentes. E quando a gente desapega de alguma coisa, na verdade, a gente está tentando, na medida do possível, compreender que existe uma coisa muito maior por trás de tudo e que talvez não valha a pena nós gastarmos energia tentando transformar uma situação que de algum jeito a gente intui ou percebe que não vai valer a pena no final das contas, né? Então, hoje em dia nós somos analfabetos emocionais e é muito difícil, a gente não é educado para isso, né? Para esses desapegos emocionais. Na maioria das vezes é comum a gente ver pessoas adultas que acabam se comportando de maneira, às vezes até infantil, né? Porque infantil, eu digo no sentido de que quando a gente é criança, a gente é totalmente emocional, né? Uma criança, ela chora por qualquer coisa, ela faz birra, ela sente ciúmes apaixonadamente. E o fato de existir um véu sobre as emoções e os sentimentos e o fato também de culturalmente as pessoas dentro das suas casas não falarem sobre o que estão sentindo, não aprendendo a definir exatamente o que cada sentimento significa, né? Qual o nome dar a cada sentimento, a gente vai ficando, é meio que como se a gente apagasse a nossa adolescência, né? E aí a gente chega na idade adulta, exatamente não, mas um pouco parecido ainda com quando nós éramos crianças, né? Então a gente tem vamos dizer assim, alguns parâmetros emocionais ainda que são bem limitados perto das capacidades que o ser humano tem, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que é bem sucedida no seu trabalho, e olha que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando bem sucedida no sentido de executar bem o seu trabalho, e obviamente ela se especializou, ela estudou, ela aprendeu, né, ou ela viu alguém fazer, né, muitas vezes, enfim, ela tem um conhecimento, um saber muito específico a respeito daquele assunto, né? E aí obviamente então ela tem uma capacidade incrível, né, que foi somatizada na vida dela, e obviamente ela, quando se fala de emprego, ela paga por isso, mas quantas pessoas a gente não conhece por aí que tem saberes incríveis e que às vezes a gente nem fica até impressionado, né, de ver como é que uma pessoa consegue fazer determinada coisa com tanta facilidade.
Mas quando se trata de sentimentos, de emoções, né, a gente cresceu num ambiente que naturalmente os nossos pais, os nossos avós provavelmente, mas os nossos pais, quem teve, né, os pais ou alguns tutores, que foi, né, a gente sempre tem tutor, a gente sempre vê, na maioria das vezes, né, eu pelo menos na minha geração era muito comum os pais se degladiarem e se ofenderem na maioria das vezes, criando situações em que os filhos não sabiam para que lado correr, na verdade, né? Eu me lembro que quando eu era criança tinha dificuldades severas em relação a entender a relação dos meus pais, porque eles eram unidos na dor e parecia que tinha uma coisa que os fazia ficar ali juntos, né? Mas era uma coisa assim, parecia que eles estavam juntos para enfrentar sofrimento, sabe? Então era um negócio complicado de entender, porque na maioria das vezes eles se ofendiam, eles se magoavam e também não se separavam, sabe? E não que eu diga que isso seja uma coisa desejável, mas era complicado para nós crianças ver aquilo. Isso era comum na nossa geração, né? As pessoas eram mais simples, acredito, mas também eram mais diretas, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que tudo está ficando cada vez mais complicado. Então, eu não sei se na época dos meus pais as nuances eram as mesmas, sabe? Mas, ao que me parece, naquela época parece que as coisas eram mais diretas, mais cruas, né? Hoje, eu não sei se é porque eu fiquei adulto, só questionando, mas a gente consegue perceber uma relação, diversos reveses, diversas coisas que às vezes são difíceis de compreender até para uma pessoa que se julga minimamente inteligente. Mas enfim, voltando à questão do desapego, né, emocional, e falando especificamente dessa coisa de que quantas coisas são importantes na nossa vida, né? Mas que por algum motivo elas acabam criando um lastro, né, no nosso comportamento que de alguma maneira vai, vamos dizer assim, ancorar a gente em algum passado, em alguma lembrança, alguma coisa ruim, às vezes alguma coisa muito boa, mas que de certa maneira também molda o nosso comportamento, enfim. E eu acho que talvez a chave dessa questão do desapego esteja relacionado com outra questão que é um pouco também bem ampla de se discutir, que seria o autoconhecimento, né? Porque durante esses aprendizados de desapego, na verdade, nós temos que de certa maneira suplantar essas emoções, esses sentimentos e tentar de alguma maneira colocar os pingos nos is, sabe? Deixar a coisa do jeito que ela tem que ser efetivamente, assim. Quando a gente estuda arte, a gente vai falar das paixões, né? Que são os dois reveses de uma paixão, né? O amor é uma paixão e o ódio é uma paixão, né? Mas esse amor carnal, né? Quando a gente estuda em arte isso, a gente fala desse amor carnal, que ele é uma paixão, ele é uma forma de paixão. E, por outro lado, nós temos o amor conceitual, que independe de gênero, enfim, de espécie, de qualquer coisa, né, que se queira amar. Mas existe nessa questão de se colocar os pingos nos is, enfim, de sedimentar os conhecimentos, os conceitos e colocar cada coisa no seu lugar, que é a necessidade da gente se conhecer e saber exatamente o que a gente espera ou o que a gente quer de determinado assunto ou determinada situação. Então, obviamente, se você não se conhece, né, ou não conhece os parâmetros da vida que você habita, né, desse universo que você convive, fica mais difícil de você tomar uma decisão, né? Por exemplo, dando um exemplo bem mais simples, né, para não ficar muito distante da nossa realidade. Imagina que você vai pescar, por exemplo, você vai para o rio
pescar. Você senta na beira do rio sei lá, coloca uma isca lá para peixe pequeno, né? E o anzol muito pequeno. Não espere que você vai pegar peixes muito grandes, porque não é nem possível, né? Quer dizer, a vara não vai aguentar, o anzol não vai ser adequado, enfim, ou a isca não interessa a esses peixes grandes, enfim. Ou seja, para cada coisa na vida existe uma forma dessa coisa acontecer. E eu acho que o desapego está diretamente relacionado com essa nossa capacidade de avaliar as expectativas a respeito daquilo que se tem na hora, né? Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, a gente ficar apegado à memória dos nossos pais eternos e vivos, porque a gente sabe que a morte é uma realidade, que mais cedo ou mais tarde, né, os nossos pais vão morrer. Natural é que aqueles que chegam primeiro vão embora primeiro. Então é natural que eles, sendo mais velhos, né, aconteça primeiro e eles faleçam antes da gente, né? Salvo algumas situações que isso acontece de maneira diferente. Mas, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que sempre a gente vai ter, vamos dizer assim, um determinismo nas coisas, né? Uma maneira de as coisas acontecerem. E, obviamente, se a gente não tem maturidade emocional suficiente para lidar com essas expectativas, naturalmente a gente vai ficar frustrado, né? E quantas vezes a gente não vê as pessoas, por exemplo, no dia a dia, se lamentando de coisas do passado, coisas que já foram lá atrás, de arrependimentos cruéis que a pessoa tem a respeito de determinado assunto da vida, né? E não sabe como lidar com isso. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa falando assim: ai, mas o meu pai, quando era vivo, nossa, era não sei o quê. Ai, mas na minha época, nossa, na minha época que era bom, e não sei o que lá. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro criando esses vínculos, essas âncoras com esse passado maravilhoso, que nem a gente sabe, na maioria das vezes, nem é tão maravilhoso assim, mas a gente idealiza uma situação para justificar, enfim, a nossa angústia do momento presente. E essa questão do desapego emocional está diretamente relacionada a não ter expectativas além daquelas que razoavelmente se espera. Então, por exemplo, você às vezes fica reclamando da vida que tem, mas se você, obviamente, tivesse outra vida, você teria outras realidades e, obviamente, outros problemas, né? Então, de certa maneira, a gente usa esse artifício emocional para justificar as nossas frustrações, né? E qual que seria o ponto de equilíbrio, né, para a gente começar a pensar numa maneira de desapegar dessas coisas? Tem a ver com aquele outra questão que eu já coloquei aqui, que é a questão do autoconhecimento, né? E também de ter uma certa maturidade para entender os mecanismos da vida e como é que elas funcionam, né? Então, por exemplo, se você ainda tem o seu pai, a sua mãe presente, tem a oportunidade de abraçá-los, de conversar com eles, de colocar os pingos nos is, ainda que seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, o seu tio seja uma pessoa ordinária, no sentido literal da palavra, você deveria, na medida do possível, colocar os pingos nos is no sentido de não aprisionar essa pessoa dentro de você, né? E também não agir com desprezo, né? Na medida de você entendendo quais são as suas necessidades emocionais em relação àquela pessoa, se comportar de uma maneira que não seja equilibrada. E aí, obviamente, isso vai criar um desequilíbrio, e esse desequilíbrio em algum momento vai voltar a te incomodar em algum momento, né? É lógico que quem está falando aqui para você é a pessoa mais
vamos dizer assim, cagada no mundo, no sentido de aprendizado dessas coisas emocionais, porque assim eu, como todo mundo, também enfrento essas questões dialéticas, vamos dizer assim, né? Essas coisas que todo dia está dentro da nossa vida e que a gente vai tateando, né? Como se você estivesse andando no escuro assim, e tateando sem enxergar praticamente nada. E aí parece que quando você sente um caminho pela frente, isso acaba de certa maneira, enfim, fazendo você perceber algo, né? Ou causando um insight dentro de você que vai fazer com que você perceba uma coisa e crie conexões que façam sentido para você dentro da realidade da vida que você tem. E a respeito dessa coisa de se conhecer, né? A gente precisa começar a estabelecer limites. Limites razoáveis, né? Então, por exemplo, na medida do possível que você consegue compreender como uma coisa funciona, você define limites para essas coisas. E quando você define limites, isso aumenta a sua compreensão sobre aquela situação, né? Então, por exemplo, voltando ao exemplo dos pais, se você tem um pai ou uma mãe, ou sei lá, um pai ou uma mãe, ou um primo, ou um tio, ou um avô, ou uma sogra, não sei o que lá, que a gente tem essa pessoa como desequilibrada, né? E a gente categoriza essa pessoa como uma pessoa desequilibrada, naturalmente a gente já meio que está definindo um limite de atuação dessa pessoa e o que se espera dessa pessoa, né? Então, por exemplo, não adianta você ir lá, não, por exemplo, na teta da vaca tentar tirar leite, esperando encontrar ouro, né? Não vai sair, não adianta você ficar apertando as tetinhas da vaca lá, porque não vai sair ouro, vai sair leite, né? Quer dizer, então quando você categoriza e quando você faz raciocínios a respeito de uma determinada situação ou pessoa, ou enfim, evento na sua vida, você de certa maneira também está criando limites de compreensão para aquela coisa. E isso, de certa maneira, vai informando para o seu cérebro, que é uma coisa muito louca, né? De que não adianta ficar criando expectativas falsas a respeito de certas situações, porque simplesmente não adianta. Essa não é a regra da vida. A regra da vida é: você tem coisas que precisam acontecer em determinadas circunstâncias, e não adianta você querer idealizar uma coisa que não é possível, porque, por exemplo, às vezes, por exemplo, um outro exemplo, por exemplo, sei lá, estou com 50 anos, não adianta eu querer amanhã fazer inscrição numa maratona e correr, sei lá, 42 quilômetros amanhã. Não dá, entendeu? Não é possível, entende? Então, não adianta eu ficar imaginando que, sei lá, uma semana é suficiente para eu treinar e ter um bom desempenho numa maratona. Não vou conseguir. Então, o que eu possa conseguir talvez seja morrer durante a prova, né? Então, assim, a gente precisa, na medida em que a gente vai estabelecendo os limites de uma situação, acontecimento, pessoa, enfim, a gente consiga criar expectativas razoáveis, né, adequadas a essa realidade. E isso, obviamente, vai nos ajudar também a compreender que existem coisas que não são para nós. No sentido de que, assim, não adianta idealizar uma circunstância maravilhosa na sua cabeça se efetivamente você não tem condição de atingir esses objetivos, né, imediatamente. Isso é uma coisa, e isso de certa maneira puxa um outro assunto, que é a questão de por exemplo, né, essa matrix que a gente vive também do apego material. Quer dizer,
Quanto mais, eu fico pensando hoje em dia, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo a época da informação, a internet tem tanta coisa, e é canal de televisão, e é propaganda em tudo quanto é lugar, e é celular, e é obrigação, e é boleto chegando, enfim, a gente tá meio que criando uma sociedade que o tempo inteiro requisita o indivíduo por algum motivo, né? E cada vez mais eu acredito, as pessoas estão, é até quase um contrassenso, mas as pessoas cada vez mais estão olhando para dentro de si mesmas, mas ao mesmo tempo parece que essa realidade que a gente vive está o tempo inteiro requisitando a gente, sabe? Como se a gente precisasse disso, precisasse daquilo, não sei o que lá. Então, por exemplo, hoje você precisa estudar, se formar, hoje você precisa ter não sei quantos títulos, hoje você precisa ter quantos, não sei, MBA, hoje você precisa ter não sei quantos cursos para você conseguir minimamente sobreviver dentro dessas necessidades que essa propaganda cria dentro da sua cabeça. E aí, basicamente, você acaba sendo sufocado por essas necessidades que alguém criou, que você não sabe nem de onde veio, mas que te obriga a sobreviver. É mais ou menos o seguinte: pegam você, jogam, você não sabe nadar, eles simplesmente jogam no rio e falam, nada aí, né? Se vira aí. E aí você fica entre tomar ar e bater braço e bater perna e olhar para o barranco e, enfim, e tentar se salvar de algum jeito. E às vezes a gente fica pensando que muitas pessoas às vezes passam a vida inteira nesse sufoco, nessa situação desgraçada, tentando encontrar uma maneira de sobreviver nesse sistema. E o mais louco é que às vezes a pessoa não percebe que ela está simplesmente perdida num oceano de ideias que ela não comprou, ela simplesmente foi jogada ali dentro, né? Você fica, por exemplo, imaginando hoje em dia as crianças, né, os jovens, né, dessas gerações atuais, já questionando, né, esse rio, né, já questionando essa água, quer dizer, eu não vou entrar nessa merda, isso aí é uma furada, tipo, né, eu não quero viver uma vida que inventaram para mim, né. Então, nesse sentido de vida hippie, né, vamos dizer assim, onde a gente hoje em dia se questiona muito mais esse modo de vida que a gente vive o tempo inteiro, que na maioria das vezes nos traz infelicidade, né? Na minha geração não tinha isso, existia um determinismo que era: meu pai trabalha, você também tem que trabalhar. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, eu já tinha carteira de trabalho, naquela época podia, né? Mas o meu pai falava: e aí, você vai para a escola? Eu repeti acho que 2 ou 3 vezes a quinta série, não me lembro mais, acho que 2 vezes a quinta série. Meu pai falava assim: então, se você não gosta de escola, tem que trabalhar. Como é que vai fazer? Você não quer escola, você não quer estudar, você tem que arrumar um serviço. E meu pai já falava isso com 11 anos, eu me lembro. Aí eu ficava naquela, caramba, eu odeio escola, e também odeio meu pai. Não quero trabalhar, mas não tinha jeito, né? Eu via a luta dos meus pais na dificuldade de criar 4 filhos, e eu falava: não, mas também não é culpa dele, quer dizer, vem um turbilhão de coisas aí e alguma coisa tem que ser feita. E meu pai, assim, ele me obriga a trabalhar com ele, ele me obriga a arrumar um trabalho, um serviço, enfim, eu não conseguia entender a escola também, porque na época a escola era ruim, enfim, é fácil falar, né? Aluno ruim fala da escola ruim, mas enfim, a escola era ruim também, eu acho, enfim. O fato é que quando você vai acordar para a vida, você está com 35, 40, aí você começa a querer ter uns pensamentos diferentes a respeito da vida, e de que existem umas vamos dizer assim, umas determinismos da vida, né, de uns sistemas que foram criados e tal.
E aí, especificamente, se você não questiona essa situação, obviamente você acaba achando que precisa comprar um tablet, depois você precisa comprar uma máquina de lavar, depois você precisa comprar um violão, depois você precisa comprar não sei o que lá, e você tem que pagar não sei o que lá, porque aquela sainha é muito legal, porque aquela camiseta ou short da marca tal. Enfim, quando vê, você está completamente envolvido na fatura do cartão de crédito e na obrigação de ter que pagar uma conta, de manter esse nome limpo para continuar comprando e tal. Isso quando você é uma pessoa menos abastada. Agora, por outro lado, quando você é uma pessoa completamente abastada, essas coisas passam a não ter valor para você. Você simplesmente vai lá, compra e tal, e aquilo é vazio em si mesmo, né? Porque, de fato, não existe um esforço para existir uma recompensa, eu acredito. Eu não sei, né? Eu nunca fui milionário para saber qual é o sentimento, mas existe um vazio que está diretamente relacionado com essa questão de simplesmente é uma banalidade você adquirir mais uma coisa. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas ainda tem que lutar muito para sobreviver dentro desse sistema de vida que foi criado. E aí esse apego material, né? Essa coisa de que é necessário você ter, você ser, não que isso não seja importante, é claro que é importante estudar, é importante aprender, é importante ter um mínimo de dinheiro, que é essa energia, que seja suficiente para te satisfazer as necessidades mínimas, né? Por exemplo, hoje eu estou com 50 anos de idade quase, eu fico pensando assim, bom, o que eu preciso para viver? Qual que é o mínimo que eu preciso para viver? Entende? E aí, obviamente, isso de certa maneira diminui a quantidade de universos que você tem que lidar, né? E aí, obviamente, né, a gente precisa também encontrar esse equilíbrio de que é lógico que eu gostaria de ter algum dinheiro sobrando o tempo inteiro para poder trabalhar menos e para poder curtir mais o meu tempo e tal. Enfim, são questões e são desafios que todo mundo tem. Mas a questão é, será que, né, no sentido do questionamento, será que necessariamente eu preciso fazer tudo o que eu faço para ser feliz? Será que eu não conseguiria uma paz de algum modo interior se eu vivesse com um pouco menos, ou seja, de uma maneira mais simples? E aí, juntando isso a isso, vem aquela pergunta, né? O que eu preciso para viver? Né? O que é que me faz feliz? Né? O que me faz necessariamente? Porque é aquela questão, eu estava falando no começo do vídeo, que naturalmente os nossos pais chegaram primeiro, vão embora primeiro, mas será que eu vou viver mais quanto tempo? E se me dá um treco aí, se eu atropelar, enfim, a gente não sabe. E aí a questão é, será que você já viveu ou começou a criar um sistema que te faça verdadeiramente feliz hoje? Ou você está esperando você construir a sua vida, ficar rico e não sei o que lá, enfim, está nesse turbilhão de coisas aí, para um dia esperar uma recompensa, que seria uma aposentadoria, um status financeiro maravilhoso para você, enfim, dar um basta para todo mundo e todos aqueles sistemas que estão em volta de você, para você viver o que você gosta? Será que vai ser possível naquele futuro, né, que você idealiza? Ou seja, dentro das tuas realidades, será que as expectativas que você está criando a respeito desse futuro, será que são reais? Eu digo isso porque quando você está com 25, você não pensa. Quando você está com 30 anos, você não pensa que vai ficar velho. Quando você está com 40 anos, você começa a pensar na velhice. Quando você está com 50 anos, você começa a pensar na velhice. E aí você fala assim, não, realmente existem essas limitações. Eu sei que me disseram que velho sente dor, que velho tem limitações. Agora eu começo a ver na real que isso é fato. E aí, será que essas expectativas que eu alimentei a minha vida inteira, será que vão se concretizar quando eu estiver lá com 70 anos, 75, 80, que é a média e a expectativa que se espera hoje em dia? Será que eu vou estar com esse pique todo? Será que eu vou ter as mesmas oportunidades que eu teria estando jovem? Né?
Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica achando que alguma coisa vai acontecer e aquela coisa que nós imaginamos, idealizamos, vai se realizar de algum modo. E às vezes não, às vezes verdadeiramente não. E a gente precisa ter maturidade emocional para compreender que isso faz parte das regras de relacionamento, de vida, de sucesso profissional, enfim, são as balizas, né, que determinam como a vida na Terra acontece, né? Então, essa questão do apego ao dinheiro, do apego à modernidade, à limpeza, à organização extremadas, né, porque alguém disse que, elas precisam ser questionadas também, né, porque será que necessariamente você precisa? Por exemplo, eu conheço pessoas que são, eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que são completamente aficionadas por limpeza num grau tão absurdo que você fala assim, meu Deus, para que isso? Para que isso? A pessoa passa horas, dias em função daquela mesa hiper limpa, daquele sofá impecável, daquele chão brilhando, daquele fogão sem nenhuma gordurinha, sabe? Não que isso não seja importante, entendam, não sejamos extremistas, maniqueístas, né? Vamos ser razoáveis. Será que eu preciso ficar desse jeito, né, me esforçando tão absurdamente para conseguir encontrar essa felicidade, nessa idealização de vida que eu não sei nem de onde veio, porque quantas coisas vieram, que impregnaram as nossas emoções, a nossa formação, que fazem a gente se comportar desse jeito, né? Tem um conto de psicologia que diz, né, que a força da ancestralidade na nossa formação, né? Então, por exemplo, diz que em determinado momento da história tinha uma mulher que morava próximo a um rio e ela sempre pegava os peixes grandes, mas ela era muito pobre e ela tinha uma vasilha pequena. Então toda vez ela cortava para caber dentro da vasilha o rabo e a cabeça, né? E aí quando ela fazia isso, simplesmente ela fez isso a vida inteira, cresceram os filhos e não sei o que lá, e era comum, né? Eles vêm nessa situação. Quando a filha se casou, mesmo tendo possibilidade de ter uma forma maior, ela continuava cortando o rabo e a cabeça. E isso foi se transferindo pelas gerações afins, até que chega um determinado momento que alguém perguntou, mas por que você tira o rabo e a cabeça do peixe? Aí alguém falou assim, porque simplesmente é assim, eu aprendi assim, assim que é, né? E a pessoa obviamente não questiona, né? Não questiona de onde isso veio, por que veio, né? Por que eu tenho que ser assim, ou por que eu tenho que agir dessa maneira, né? E esses questionamentos todos, eles vão chegando na nossa maturidade e vão fazendo a gente refletir sobre por que isso é assim. Ou, será que essa realidade que eu estou vivendo não é uma realidade criada por mim mesmo, ou por alguém, para mim? Porque assim, nós somos todos iguais, todos nós vamos morrer, não existe ninguém que tenha sobrevivido à história. Então assim, nós vamos morrer de qualquer maneira, existe um fatalismo nessa coisa de nascer e viver na Terra. Então a gente vai passar por aqui, tem um dia para começar e um dia para ir embora. Agora a questão a gente não pode mudar. Então só tem um jeito de viver aqui na Terra, e desse jeito, nascendo, crescendo, evoluindo e morrendo. E o tempo vai passar. E aí se a gente simplesmente tem as mesmas capacidades, vamos dizer assim, que todo mundo tem, e tem as mesmas dificuldades, ou dificuldades parecidas que todo mundo tem, tudo é possível. Então você pode fazer o que você quiser, você pode se transformar no que você quiser. A grande dificuldade é que talvez, na maioria das vezes, a gente não reflete sobre quem a gente é, o que a gente está vivendo, né? E vai criando expectativas absurdas em alguma coisa que a gente não sabe nem o que é, né? A gente... Sei lá, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa extremamente religiosa, fanática, que fala, não,
Porque Jesus, quando Jesus voltar... E se Jesus não voltar? Estou falando isso porque minha avó viveu isso, né? A mãe da minha mãe viveu isso. Ela morreu esperando Jesus. Jesus não voltou, ela morreu. E aí? E quantas vontades ela não passou? Quantas coisas ela queria ter feito que ela não fez? Por conta dessa idealização que impregnaram na cabeça dela. Entende? Então esse pensamento que é muito perigoso às vezes, porque é muito bom viver numa matriz criada pra gente, é muito bom viver dentro de uma cerquinha, e quando você está vivendo dentro de um cercadinho, tá tudo certo, ao mesmo tempo que você está preso, você está seguro, porque se existe uma cerca, é para evitar que as ameaças cheguem também. Então se existe uma cerca, é bom estar dentro da cerquinha, é ruim por um lado, mas é muito bom por outro. Agora, quando não existe cerca, e você não sabe para que caminho seguir, aí é complicado, porque ao mesmo tempo que você tem toda a liberdade do mundo, você também pode sofrer as consequências de estar solto no mundo, né? E aí, né, acho que uma coisa que é curioso da gente pensar é justamente essa coisa de começar a analisar a sua presença no momento. Eu explico, que é o que está acontecendo agora comigo, o que eu estou vivendo, quem vive comigo, quais são as noções que as pessoas têm a respeito de mim, porque todo mundo tem uma crença a respeito de você, todo mundo acha que você é isso, que você é aquilo, todo mundo, por exemplo, se eu pergunto para você o que você é, você fala assim, sou, sei lá, professor, engenheiro, qualquer coisa você vai querer dizer, tá, não, isso não é o quem você é, isso é o que você faz. Quando eu digo quem você é, estou fazendo uma pergunta quem você é muito difícil para a gente responder. Entende? Mas às vezes é mais fácil para um terceiro responder. E quando essas pessoas respondem, elas estão respondendo em cima de uma coisa que daquela relação, daquele relacionamento que foi criado com você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sempre grita com alguém, por algum motivo, quando perguntar para essa pessoa quem é fulano, ele vai dizer, uma pessoa que é muito brava, ela é muito nervosa, ela grita muito. E necessariamente não significa que isso seja verdade, mas isso é apenas um aspecto que alguém registrou a respeito de você. Isso não quer dizer que você é o todo. Isso simplesmente quer dizer que uma das faces da sua personalidade é essa. Então, é muito louco, às vezes, que a gente acredita nisso por algum motivo, né? Às vezes por uma questão de carência emocional, geralmente, a gente prefere, ou por orgulho, a gente prefere acreditar em uma das versões que inventaram para nós. Então, quando perguntam para você quem você é muito difícil para a gente responder, porque a gente precisa analisar um aspecto, quem que eu sou? Eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa doadora? Eu sou uma pessoa irritadiça? Eu sou uma pessoa revoltada? Eu sou uma pessoa enjoada? Quem eu sou? Quando você começa a entender um pouco mais sobre quais são as suas faces que estão mais aparentes, você começa a trabalhar essas faces, né? Ou seja, você começa a trabalhar o seu eu interior para não criar impressões nas outras pessoas indesejáveis, ou seja, naquilo que o bom senso diz que não é legal. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que grito muito, bom, é legal que eu pare de gritar, porque isso não vai ser bom para mim, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que toda vez que vou para uma balada eu tomo todas e fico jogado na calçada, obviamente alguém vai dizer que eu sou um bebum, sendo que às vezes eu só estou sendo pontualmente bebum, entende? E não que eu sou bebum o tempo inteiro. Da mesma maneira, se eu sou uma pessoa impaciente o tempo inteiro, estou acelerando alguém, não sei o que lá, eles vão dizer, ele é uma pessoa escrotíssima, porque é uma pessoa muito arrogante,
ele quer o tempo inteiro tudo do jeito dele, é uma pessoa intransigente, enfim, vão criar nas outras pessoas conceitos que de certa maneira não definem quem você é, mas vão de alguma maneira te afetar. Vão criar modelos que vão tentar impingir em você e fazer com que você seja uma coisa que às vezes você nem sabe, nem acaba descobrindo que né, você se transformou naquilo, porque alguém disse que você acabou virando aquela coisa, né? Enfim, sem querer viajar demais e nem, né, ficar específico demais em um ponto ou abrangente demais em outro ponto e a gente ficar sem parâmetros para conseguir refletir sobre, eu queria com esse vídeo mais uma vez estimular essa reflexão na gente, né? Quem que é a gente? O que a gente está fazendo aqui? Como é que é a vida que eu estou tendo hoje, né? E aí, na medida do possível, a gente conseguir ter um pouco de sanidade mental para criar expectativas razoáveis a respeito das coisas que nós estamos embutidos, e na medida do possível, se houver um jeito, começar a trabalhar dentro de nós uma maneira de a gente aparar essas arestas, né? Da gente transformar a nossa vida numa coisa mais leve, mais adequada, né? No sentido de adequação, não adequação ao mundo, mas adequação aos nossos prazeres, aquilo que realmente nos faz bem. E eu não estou falando aqui de prazeres carnais, apaixonados, não estou falando aqui de, eu gosto de beber, eu vou beber mesmo, ou eu gosto de fazer sexo, vou fazer sexo pra caramba, não estou falando disso. Estou falando de coisas que realmente deixam a gente feliz. Que às vezes é ficar assim no sofá dormindo, ou tirar uma soneca depois do almoço, ou então não falar com algum parente, ou então, enfim, fazer coisas que verdadeiramente nos dão prazer e que fazem sentido para a nossa vida e que são muito específicas, entendeu? E não tentar viver nesse mundo que foi criado para nós, na maioria das vezes, que a gente nem sabe de onde veio. E o desapego emocional está justamente vinculado a esse tipo de coisa. Então, assim, eu, de certa maneira, preciso matar os meus pais, entende? Uma morte conceitual. Que é, por exemplo, esses meus ancestrais, eles trouxeram para mim, colocaram dentro de mim um formato que me engessa às vezes e que me deixa limitado, entende? E às vezes eu preciso, de certa maneira, quebrar esses conceitos dentro de mim, fazer essa morte conceitual desses conceitos, sabe? Mas como? Virando as costas para isso? Não. Entendendo, compreendendo a realidade desses antepassados e tentando assimilar melhor qual que é o sentido da coisa, né? Uma vez que você recebeu o dom da vida, você precisa seguir adiante, você tem a tua autonomia, a tua vida, então você precisa cuidar dela da melhor maneira possível. E nesse sentido eu tenho que dizer para vocês que acho que a única coisa que realmente dá felicidade para um pai ou para uma mãe é quando ele vê, independente do caminho que o pai ou a mãe seguiu, que o filho seguiu, é quando o pai e a mãe vê que o filho realmente superou os pais e superou os avós, né? E, num certo sentido, às vezes, os nossos pais, comprimidos por esse universo de molde, de cultura, de educação, de religião que eles tiveram, e talvez eles não tivessem tido forças para se libertar desses conceitos, dessa moldura que criaram para eles. E talvez seja o teu objetivo, a tua meta ou a tua oportunidade de fazer isso por eles e fazer isso pelos seus ancestrais.
Mas não adianta fazer simplesmente por revolta, como um adolescente bobinho de 15 anos que acha que virar as costas é o melhor caminho. Não, isso é simplesmente uma atitude apaixonada, sabe, de ódio, de simplesmente você virar as costas. Não significa que você resolveu o problema, significa apenas que você está virando as costas, e isso não é nada positivo, isso vai ter reflexo lá no futuro. Mas simplesmente voltar lá no passado e ressignificar esse passado, falando assim, poxa, beleza, sabe, a minha bisavó sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe, mas eu preciso, sabe, agradecer, entender essa realidade que ela vivia, mas o momento é meu agora e é diferente, pode ser diferente. Eu agradeço, eu amo o tempero que minha avó fazia, sigo esse mesmo tempero exatamente há mais de 100 anos, mas o meu peixe é servido com a cauda e é servido com a cabeça, porque eu tenho formas maiores, entende? Eu tenho um universo um pouco mais dilatado. Então, isso é só um exemplo de coisas que a gente pode fazer estando vivo nesse intercurso antes da morte, né? Nessa coisa que nós estamos vivendo, que a gente não sabe direito o que é vida, mas que a gente sabe que tem um fim, é a única certeza que a gente tem. E entre tantas coisas, né? Tantos devaneios, tantas viagens aqui que eu tive aqui nesses raciocínios, que eu nem sei se fez muito sentido para vocês, a gente pensar, né? Será que eu estou vivendo a vida que eu quero? Será que isso faz sentido para mim? Será que eu preciso disso mesmo? Ou é alguma coisa que implantaram na minha cabeça? Será que é um chip que eu estou carregando? Né? Será que é isso? Será que eu estou programado para viver isso ou aquilo porque alguém disse que? Né? E esse, na verdade, é o grande sentido do desapego, o desapego emocional. O desapego emocional tem a ver com isso, de que você compreender que existem umas amarras emocionais que são as mais fortes, né? que determinam quem que a gente é, como é que a gente se comporta, mas que elas precisam ser revogadas de algum jeito, em alguns casos, né? E que talvez possa ser diferente, eu possa viver diferente, eu possa fazer as coisas de maneira diferente, né? Mas de uma maneira equilibrada, assentada e razoável. Enfim, se esse vídeo fez algum sentido para vocês, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo para saber, né, se eu estou viajando demais na maionese, se só eu que penso isso, enfim, se você conseguiu entender a ideia desse vídeo. Eu agradeço demais a atenção de vocês e a gente se vê em breve aí, quando eu tiver nos meus devaneios aí, tentando chegar a alguma conclusão e pensando sobre a vida, tá bom? Boa semana para vocês, espero que vocês fiquem bem, a gente se vê em breve. Abraço.